Oi pessoal, então dando a continuidade aos nossos vídeos das placas, né, que nós estamos utilizando, hoje eu vou falar de uma placa bem bacana, bem diferenciada no mercado, que chama placa Hábito, tá? Então deixa eu explicar por que ela foi criada, né? Até então, antes da criação desse tipo de placa, a gente tinha o seguinte cenário, tá? Em locais que a gente ia precisar ter objetos pesados fixados em parede, vamos supor, um exemplo é aqui, é uma cozinha, né? Então aqui, nessa cozinha, a gente vai ter armários fixados aqui em cima, armários de prataria que são pesados, vamos ter pia aqui, bancada de cozinha pesada. Então até então, como que a gente resolvia essas cargas pesadas? A gente colocava chapa de USB, né, que é essa chapa de madeira, e depois vinha uma chapa de drywall, ou drywall comum, ST, ou então RU, do jeito que está aqui. Para que daí a gente tivesse uma resistência de mais ou menos 60 kg por ponto de fixação de parafuso. Tá? Essa é a solução até então que a gente tinha. Então, a empresa Placo, né, do grupo Saint-Gobain, criou a placa Hábito, que é para uma placa de alta resistência, para entrar no lugar desse conjunto USB e drywall. Então é uma placa chamada Ultrawall, tá? O conceito Ultrawall consolida uma nova geração de placas de gesso que proporciona elevada eficácia e altíssimo desempenho, muito além do que já foi imaginado por drywall. Então essa daí é a placa, tá? Tecnologia Ultrawall. Ela é mais robusta que as placas de gesso disponíveis no mercado, sendo superior aos sistemas utilizados nas construções tradicionais. Composição dela, né? Ela é fibra de vidro mais polímeros plásticos, tá? Então tem um núcleo de gesso excepcionalmente forte. Tem o maior desempenho de carga suspensa e uma única placa de gesso. Então, qual que é a vantagem dela? Porque quando a gente trabalha com USB e com drywall, a gente fica com uma parede mais grossa ali, né? Tem duas placas. Isso aqui, a gente trabalha com uma placa única e ela é a mesma espessura das outras placas. Então você consegue emendar outras placas do lado dela, sem precisar encher totalmente uma parede com duas placas. Ela permite a fixação de pregos e parafusos diretamente na placa, sem a necessidade de buchas e reforços. Só que nesse caso, pessoal, é importante. Nesse caso de prego ou parafuso direto, são para cargas leves, né? Um quadro, alguma coisa do tipo. Tá? Para cargas pesadas tem que ser com bucha. Então você tem a praticidade e liberdade para fixação de qualquer objeto em qualquer local da parede. Você não precisa ficar procurando um montante, né? Você fixa direto na placa. Uma característica dela, dimensão, né, 1,20 por 2, a espessura 12,5 mm, que é a mesma espessura das outras placas de gesso, tá? O peso dela aí, 12,2 kg por metro quadrado, paletização 30 placas, une em área interna e seca, e forros e revestimentos, e hoje já tem a versão também resistente à umidade, tá? Então, a instalação é idêntica às placas de drywall normal. Tá? A mesma coisa, só muda o parafuso e a massa, mas o tipo de instalação é igual. Tá? Então aqui tem um exemplo, né, que você tem as montantes e guias, né? Aí você tem a banda acústica que coloca embaixo dela, lã de vidro, tratamento de juntas, fita cantoneira e parafuso. O parafuso que muda o tipo do parafuso, mas a instalação é igual. Esse daí é o parafuso que utiliza, tá? Que é o parafuso HBT25, desenvolvido para essas placas. Aí sobre o desempenho de fixação. O que acontece? O desempenho de carga em cisalhamento. O que é o desempenho em carga em cisalhamento? É o exemplo do quadro que está mostrando aqui, ou uma televisão fixa na parede, tá? Então vamos imaginar uma televisão rente à parede. Então, ó, pra você ter uma ideia, ele aguenta por bucha, nesse tipo de parafuso, tá? Aguenta 100 kg por bucha. Aí aqui tem um outro tipo de parafuso, um outro tipo de bucha, vai variando, né? Então nessa bucha com braço metálico, que é esse tipo aqui, ó, tá? Que é para paredes ocas, 3/8, ele aguenta 100 kg por bucha para carga
cisalhante, né, que fala, que é rente à parede. Depois, para cargas tipo prateleira, assim, ó, com 3 centímetros de momento, que fala, né, em balanço, aí já muda a capacidade de carga, tá vendo? Já cai para 25. Aí aqui, falando no caso de bancadas, né, que você vai utilizar mão francesas, ó, desse tipo aqui. Então, se eu utilizando com essa bucha, vai dar 70 kg de fixação por bucha, tá? Então tem toda uma especificação do tipo de objeto que vai ser colocado na parede, se está afastado, se não está. Só para ter uma ideia aqui de comparação, né, de carga, né? Ó, uma placa ST, que é a padrãozinha, né, de drywall normal. Ele aguenta em carga cisalhante, né, tipo uma televisão fixa na parede, aguenta 20 kg uma placa de drywall. Essa aqui aguenta 100 nesse tipo de bucha, né? Nesse tipo de bucha aqui aguenta 100 kg, tá vendo? Então a diferença é muito grande, ela resiste muito peso. Esse aqui, para se caso for fixar na parede com parafuso, esse é o modelo do parafuso, né? Parafuso para madeira, 5x50, cabeça chata, ponta agulha. Lembrando que isso para cargas leves, certo? Um quadro, alguma coisa do tipo. E o prego também, se for utilizar para cargas leves, tem a especificação dele também, 18x27, galvanizado, com cabeça, o comprimento dele e tal. Só para ter uma ideia do desempenho em questão de impacto, tá? Toda a placa é submetida a ensaios, e um dos ensaios chama impacto corpo duro, tá? Então só para você ter uma ideia aqui, ó, a placa ST, ela suporta 10 joules, joules é uma medida de força, tá? E a Hábito, ó, suporta 90 joules, então muito maior, né, a resistência a impacto também. E o desempenho acústico, ela não é tão maior assim não. Se for pegar o exemplo aqui, ó, utilizando um montante de 48, 100 lã de vidro, a placa ST vai de 34 a 36 decibéis, né, o desempenho. A Abre de 37 a 39. Então duas placas ST teriam um desempenho maior do que o dela. Então não é tão forte o desempenho acústico. Então o foco dela maior, né, é nessas questões de suportar cargas mesmo, né? Ele é mais interessante para isso. Então agora eu vou mostrar na obra para vocês a aplicação dela. Então pessoal, aí só vou mostrar aqui, né, o projetinho. Então desse ambiente que eu vou mostrar para vocês, a área de serviço, que é um ambiente que a gente utilizou a placa Hábito, tá? Então você vê aqui pelo projetinho, esse é aquele projeto de especificação, que é o que a gente faz. A gente tem as vistas, né? Então a gente tem duas vistas em que a gente vai usar a placa Hábito, que são lugares em que precisa de ponto de fixação maior. Aqui nessa vista onde vai a bancada, né, de mármore, e em cima onde vai o armário suspenso. Então a gente utiliza a Hábito, ela tem uma característica muito boa de resistência a impactos, a suportar cargas e a parte acústica. A gente utiliza ela mais pensando na função de aguentar cargas, né? Então por isso que a gente, só que ela é uma placa que não é barata, então a gente coloca ela onde realmente precisa. Então aquela vista aqui é essa daqui. Então o que a gente fez? A gente colocou uma faixa de placa inteira onde vai fixação de bancada e uma parte em cima onde vai fixação de armário suspenso, né, que normalmente é um armário que pode suportar mais carga, né? Então ela, já comentei de toda a especificação dela, né, mas assim, de carga rente à parede ela suporta 100 kg por bucha. Aí se for carga, né, afastada, né, ela tem no manual, vem toda a especificação, quanto que suporta em cada carga e tal. Então a gente sempre segue a orientação do fabricante quanto a isso, tá? A gente faz essas contas de que carga que vai ter, para a gente saber quantos parafusos e tal. Então a gente gostou muito, é uma solução bacana, é uma solução em que você não precisa trabalhar com aquelas duas placas. Antes dela a gente tinha que trabalhar nessas regiões com USB e com uma placa ST, né? Só que você tem que mexer na parede inteira, né? Você não consegue colocar só nessa faixa o USB e o ST, porque vai dar um dente, né?
Então o bacana é que todas essas placas têm a mesma espessura. Então tanto essa que é a Performa quanto essa que é a Apto tem a mesma espessura. Então você consegue resolver nessa questão de planicidade. Então sempre seguir a orientação do fabricante quanto aos parafusos corretos que tem da Apto, os tratamentos de junta, toda a orientação, isso é muito importante, gente. Segue sempre a orientação do fabricante, do manual. Se é alguma coisa que não tem no manual, busque a informação do fabricante, você pegue por e-mail essa informação para você ter uma garantia, tá? Então a gente tem gostado bastante dessa solução. Sempre otimizando ela, porque é uma placa cara, então a gente coloca onde realmente vai ter. Aqui, por exemplo, a Alta Vista também, que a gente vai ter armário suspenso. A gente vai ter armário suspenso tanto aqui quanto aqui. Então a gente colocou a Apto aqui também, tá? Então, pessoal, e ela é uma das únicas placas de drywall que não corta no estilete. É uma placa bem dura, tá? Você vê que ela é uma placa que a composição dela é diferente, né? Então você não corta o estilete, tem que ser com a serra, tá? Então, e a gente gostou bastante dessa solução que a gente está tendo com ela e os resultados também que a gente está tendo na substituição daquele conjunto, né, de USB junto com ST, tá? Então era isso que eu queria comentar com vocês sobre essa placa Hábito.